A paz, amados, como é que tem passado? Tudo bem? Estou aqui para trazer uma palavra para a amada igreja e também uma explicação sobre a situação que nós estamos vivendo como igreja nesses últimos dias, né? Mas antes eu gostaria de deixar uma palavra conhecida, porém o Senhor me mostrou, me deu um esclarecimento muito de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Eu quero trazer uma palavra conforme está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a história de Josafá, um rei de Judá que andou nos caminhos do Senhor, fez aquilo que agradava a Deus, porém, ele em determinado momento se levantou 3 grandes nações, né? Os Moabitas, os Amonitas e os de Monte de Seir. 3 grandes nações se acamparam em torno dele, da nação de Judá, e vieram para destruir, para consumi-los. E nós vamos ler aqui, está lá em 2 Crônicas, a partir do verso 1, que diz que depois disto sucedeu que os Moabitas, os Amonitas e alguns dos Meunitas vieram contra Josafá para lhes fazerem guerra. Vieram alguns homens dar essa notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, além do mar, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Irmãos, olha aqui o que aconteceu com Josafá. A primeira coisa que ele teve foi medo, que é muito comum diante de uma grande multidão, né, que vieram contra ele, sem ele estar esperando, sem haver provocação, sem nada, se levantam para fazer guerra contra Judá. E ele então, naquele momento, ele tomou algumas atitudes fundamentais. E é o que nós vamos ver aqui, as atitudes que Josafá tomou e que o levou à vitória diante daqueles 3 inimigos, considerando que hoje nós vivemos também cercados de inimigos, como o inimigo nas finanças, inimigos da saúde, inimigos da política, enfim, são várias nações, várias multidões de inimigos que nós vivemos hoje cercados e que também precisamos de, como Josafá tomou medidas importantes, nós também precisamos tomar medidas semelhantes. E aqui está o exemplo, né, de Josafá para a nossa vida. Então, nós vimos que o primeiro exemplo da atitude de Josafá foi buscar a Deus, foi orar ao Senhor, foi convocar a oração. A oração é fundamental na nossa vida, na vida de todos. Nós sabemos que a oração muitas vezes tem sido relegado a um segundo plano, porém ela precisa estar em primeiro lugar, como foi no caso de Josafá. Josafá colocou a oração como prioridade. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. E oxalá que nós não venhamos a buscar apenas em momentos de dificuldade, de luta, mas que nós possamos buscar a oração em todo momento da nossa vida, né? Existem tantas situações e às vezes nós damos prioridade a coisas que não são prioritárias e deixamos aquilo que é prioritário em segundo plano. E nós vemos aqui várias passagens na Bíblia que nos mostram a necessidade, né, de estarmos buscando em primeiro lugar a presença do Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 61, verso 1, 2 e 3, que diz o seguinte: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde a extremidade da terra clamo a Ti, estando abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois Tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Deus é essa torre forte contra o inimigo das nossas almas e nós precisamos de buscá-lo, nós precisamos de
invocá-lo, porque Ele está desejoso de nos atender e de nos responder em todas as nossas necessidades. Então nós vivemos tempo de buscar a Deus, né? Mais do que nunca, esse é um tempo de buscarmos a Deus. Também, em segundo lugar, nós vemos que Josafá, ele buscou a promessa de Deus. Deus havia feito promessa sobre a nação de Israel. Quando Salomão foi consagrar o templo, houve um diálogo entre Salomão e Deus, e Josafá, nesse momento, ele faz lembrança. Deus, olha o que o Senhor falou para Josafá. Está lá no versículo 9, que diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos também de mencionar a palavra de Deus. Há tantas promessas na nossa vida. Deus, Ele tem prazer em de fazer promessa e de cumprir. Logicamente, as promessas que Ele fez, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele faz promessas e tem prazer em cumprir. Porém, nós precisamos de lembrar no momento de aflição. Josafá lembrou, né? Lembrou, olha a promessa que foi feita: quando nos sobrevier pestes, nos sobrevier espada, mal, qualquer situação de adversidade, o Senhor falou para que nós nos apresentássemos a Ti, e o Senhor nos livraria de todos os nossos inimigos. Está lembrado? Então nós também precisamos conhecer a palavra para podermos reivindicar do Senhor as suas promessas, né? Com humildade, mas também com ousadia. Nós vemos várias pessoas na Bíblia que tiveram humildade e que também tiveram ousadia e conseguiram do Senhor a sua resposta. Eu gostaria de apenas lembrar o Salmo 91, a partir do verso 9, que diz assim: portanto, porquanto fizeste do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nenhum mal te sucederá, irmãos, nem praga alguma chegará à tua tenda, nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. São promessas. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. É isso que nós temos feito. Feito do Senhor o nosso abrigo, o nosso alto refúgio. Ele é a nossa segurança. Portanto, nós podemos reivindicar essa palavra, né? Nenhum mal te sucederá. Amém, irmão? Isso, em terceiro lugar, nós vamos ver aqui que Josafá se humilhou, ele reconheceu a sua limitação. E esse versículo que nós vamos ler aqui é um versículo básico, porque nós escolhemos um tema para essa palavra que diz o que fazer. O que fazer? Então nós vemos aqui que Josafá se humilhou quando disse assim: nosso Deus não julgará nossos inimigos, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Josafá, ele declarou: nós não temos força para resistir, para combater, para vencer essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, ele declarou. Nós nem sabemos o que haveremos de fazer diante dessa multidão de inimigos que vem contra nós. Então aqui, irmãos, Josafá, ele se humilha, ele reconhece, ele declara a sua total e inteira dependência a Deus. Isso é o que nós precisamos fazer, não nos fiarmos na nossa capacidade, na nossa força, na nossa intelectualidade, nas nossas experiências, mas nós precisamos reconhecer Deus. É Ele, é o Senhor, Ele que tem o poder. E Josafá, ele se curvou, ele falou: olha, Pai, olha, Deus, nós não temos capacidade, nós reconhecemos que nós somos limitados diante desse problema que está diante de nós, mas nós confiamos em Ti.
E o Senhor, isso foi tocando o coração de Deus, foi movendo. Quando nós atingimos, quando nós alcançamos com a nossa sinceridade, com a nossa humildade, quando nós tocamos o coração de Deus, Ele com certeza Ele trabalha a nosso favor. Né? Diz a palavra do Senhor, nunca se viu um Deus como o nosso Deus que trabalha a favor daqueles que o temem. Né? Então Deus está interessado em de nos ajudar, mas se Ele quer ver em nós essa humildade, essa consciência de dependência a Ele. Nós vemos que aqui em Provérbios, né, Salomão, ele nos traz aqui no versículo 18, verso 14, capítulo 3, verso 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se fie, não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, irmãos, não confie em si próprio, não fique se firmando, se estribando em tua capacidade. Reconhece o Senhor e Ele vai consertar as nossas veredas, Ele vai botar as coisas no lugar, Ele vai acalmar a tempestade. Amém, irmãos? E também, em quarto lugar, né, no mesmo versículo 12, a parte B, que diz assim: nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Esse é um grande foco de Josafá. Ele falou, olha, a situação está toda contrária, nós não sabemos como resolver, está acima da nossa capacidade, porém, uma coisa eu digo, os nossos olhos estão focados nas Tuas promessas, estão focados no Teu poder, no reconhecimento que o Senhor é tudo sobre a nossa vida. Haja a nosso favor, Pai, porque nós confiamos e esperamos no Senhor. Né? Nós vimos aqui, quando Pedro estava no barco, naquele temporal que Jesus Cristo veio andando sobre o mar, e Pedro falou, se é o Senhor que está vindo aí, manda eu encontrar com o Senhor. E Jesus Cristo falou, pode vir, Pedro. E Pedro saiu caminhando sobre as águas, e ele focava no Senhor Jesus Cristo, e estava pisando sobre as águas, mas ele teve medo em determinado momento. Pedro temeu e começou a olhar os problemas em torno dele, as águas, e quando ele tirou o foco de Jesus e passou o foco para os problemas, para as águas tumultuosas, ele então começou a afundar. E assim é com nós também. Nosso foco, como Josafá falou, os nossos olhos, porém os nossos olhos estão focados no Senhor. Enquanto nós focarmos em Deus, nós podemos ter a tranquilidade, a segurança que a nossa vitória, que nós passaremos sobre as ondas, sobre as tempestades, sobre os problemas e prevaleceremos. Né? Nós vimos também Josué e Caleb, junto com aqueles 10 espias. Os 10 espias foram ali para fazer uma averiguação na terra de Canaã, eles viram gigantes. E os 10 espias temeram, ficaram com medo, falaram, nós somos como gafanhotos diante desses gigantes que tem aqui nessa terra. Porém, Josué e Caleb tiveram um outro foco. Eles falaram, não, esses gigantes são para nós como pão, porque nós estamos confiados na promessa do Senhor. Então, dependendo da maneira como nós vamos olhar o problema, nós vamos nos sentir pequenos, como gafanhotos, ou vamos ver o problema como uma oportunidade de nós crescermos, de nós conquistarmos, de nós evoluirmos. Então, irmãos, não foca a situação como um problema, mas foca como uma oportunidade que Deus está nos concedendo, te concedendo a você e a mim, para vencermos os obstáculos. E finalizando, irmãos, depois de vermos que Josafá, ele buscou a Deus em oração, foi a primeira atitude. A segunda atitude, ele creu nas promessas. Deus havia feito promessas, ele reivindicou as promessas para si. E em terceiro lugar, Josafá, ele se humilhou, ele reconheceu a sua limitação, mas ele reconheceu que ele também era dependente de um Deus Todo-Poderoso.
E em quarto lugar, ele manteve o foco, manteve o foco, sabe? É muito fácil perder o foco. Josafá, ele manteve. Os nossos olhos estão focados, estão ligados no Senhor, nada vai nos abalar disso. E depois disso tudo, de Josafá fazer essas declarações e oração, veio a resposta de Deus, porque Deus não nos deixa sem resposta. Deus enviou a resposta lá no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E no versículo 15, né, sobre Gesiel, o Espírito do Senhor veio sobre Gesiel, que era filho de Asaf, ele era levita, mas ele foi usado por Deus, mesmo que ali não havia um profeta, Deus usa quem tiver de usar para poder trazer uma resposta para nós, para você, para mim. Deus usa as coisas mais inusitadas, né? Normalmente era o profeta que profetizava. Ali, na falta de um profeta, Deus pegou o levita que trabalhava na casa de Deus, falou: vai lá e entrega a minha mensagem a Josafá e ao povo. E no versículo 15 ele diz assim: disse, dai ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja, irmãos, quando nós nos entregamos com confiança a Deus, o Senhor fala: você não precisa se preocupar, você não precisa desembainhar a espada para lutar diante dessa multidão. A peleja agora é minha, eu trago para mim a peleja. E ali nós vemos que Deus, ele operou um grande milagre. Ele botou aqueles inimigos para lutar um contra o outro e trazer uma grande vitória sobre o povo de Judá. Mas a ordem era o seguinte: confiar, né? No versículo 20, Deus fala, Josafá fala uma palavra de ordem. Olha, gente, Deus falou para nós, agora está aqui. Quando ele diz aqui, ao saírem, na parte B do versículo, ao saírem, Josafá pôs-se em pé diante da multidão e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Então, irmãos, crede em Deus, crede na promessa. E quando eles saíram, que a peleja agora era do Senhor, a orientação do Senhor, vai louvando, vai adorando, porque Deus já fez a obra é do Senhor. Diante desse momento que eles cantavam e louvavam, o inimigo entraram em confusão um contra o outro, se mataram uns aos outros, e Josafá e o povo de Jerusalém e de Judá obtiveram grande vitória. Foram 3 dias de buscar ali os despojos da guerra, né? Eram muitas riquezas que eles tiveram que recolher durante esses 3 dias daqueles inimigos mortos. Então quero dizer, irmãos, confiemos no Senhor. Vivemos dias difíceis, caristias, pânicos, notícias, más notícias, mas nós temos um Deus que nós devemos buscá-lo, um Deus que nós devemos confiar, que fez promessas para as nossas vidas, de que nós não podemos tirar o foco dele, nós não vamos nos basear, nós não vamos nos assegurar nas promessas do político, dos médicos. Nós temos tudo isso para a gente olhar, mas a nossa confiança está em Deus. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração para toda a igreja agora, diante dessa palavra, e logo após nós estaremos trazendo uma palavra concernente à situação que nós estamos vivendo aqui como igreja. Pai querido e santo, exaltado, engrandecido é o nome do nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos recolheu como ovelhas para o teu pasto, para nós usufruirmos dos teus cuidados, do teu carinho, das tuas promessas, da segurança da tua proteção. E diante, Senhor, de tantos inimigos que nos rodeiam,
A tua palavra nos diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa daqueles que desejam mal. Mas, Senhor, nós estamos firmados em Ti. Eu quero Te agradecer por esta igreja que confia, que espera no Senhor. Queremos profetizar, Senhor, ó Deus, que a Tua igreja permanece firme, permanece fiel, dedicada e zelosa na Tua obra, Pai. Nós Te rogamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar aqui, finalizando, uma palavra, né? Nós, diante dessa situação que nós estamos vivendo, né? Nós entendemos que nós estamos atravessando agora o pico da pandemia. Haja visto que alguns dias atrás, quando nós procurávamos uma vaga hospitalar para um irmão, não da nossa igreja, mas um irmão ligado também à nossa igreja através da esposa, e nós não conseguimos, procuramos através do deputado, amigo nosso, também falou que não havia vagas, e nós fomos ver que as ocupações dos leitos estavam acima de 90%, e nós então entendemos que a situação tinha chegado a um patamar que nós deveríamos fazer uma reavaliação e juntamente com as diaconisas, nossas conselheiras, entendemos que esse era o tempo de nós nos isolarmos, não isolarmos assim espiritualmente, lógico que não, mas pararmos um pouco com nossos cultos e nos resguardarmos. Ainda que eu entendo que o comércio não deve estar fechado, porque todos precisam do comércio para sobreviver, mas com respeito à igreja, nós entendemos que é um risco que pode ser evitado, pelo menos nesse momento, quando os leitos de hospitais estão em níveis tão altos, né, a falta desses leitos. E então nós fizemos uma avaliação e chegamos a essa conclusão e estaremos fazendo avaliações semanais para ver como é que está a situação, se voltamos ou aguardamos um pouco mais. Essa é a situação que nós nos encontramos e eu quero contar com a compreensão dos irmãos, porque ainda que eu mesmo tenha disposição de estar ali, mas como líder, eu entendo que não é saudável, não é aconselhável para não botar em exposição a vida de outros irmãos. Vamos aguardar um pouco, vamos estar orando, nós estaremos fazendo essas mensagens semanais para que a igreja possa estar sendo alimentada. Porém, eu creio que os irmãos já estejam cientes, mas eu vou reforçar. O nosso presidente, juntamente com vários pastores conhecidos, renomados, alguns dias atrás, fizeram uma convocação a todo cristão brasileiro para que nós estejamos no dia 19, que é amanhã, segunda-feira, podermos estarmos fazendo um jejum, né, oração e jejum de arrependimento. Nós temos pecado, temos falhado como nação e vamos nos arrepender, nos quebrantar diante do Senhor, pedir a Deus que nos livre dessa pandemia que está aí assolando a nossa nação. Eu me dispus e quero contar com os irmãos nesse mesmo propósito para que possamos entrar nessa mesma sintonia, nesse mesmo propósito em prol da nossa nação. Que Deus assim nos abençoe, né? Que nós possamos estar unidos, né? Eu quero dizer que nossas portas estão abertas. Se os irmãos, algum irmão precisar de nós, irmos aos seus lares para visitar, para orar, para estar junto com os irmãos, pode nos acessar. Outra coisa também, irmãos, é com respeito aos dízimos, né? Eu quero dizer que a igreja continua com suas despesas, mesmo que com a porta fechada, o aluguel continua, a energia, a água, enfim.
Então, os irmãos que têm a sua fidelidade, o seu dízimo, e queira estar tendo alguma dificuldade de entregar a tesoureira, pode nos comunicar no privado, nós estaremos indo até os irmãos. Caso os irmãos queiram a conta da igreja, nós temos a conta no Baneste, nós estaremos também repassando. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.